Oi gente, beleza? Hoje eu tô aqui para falar sobre Weber. E para falar sobre Weber, a gente tem que diferenciar ele primeiro dos outros dois sociólogos clássicos, né? Marx e Durkheim, perfeito? Para diferenciar, a gente tem que entender que a análise de Durkheim e de Marx são análises que partem do coletivo. Marx analisa a partir da luta das classes e Durkheim analisa a sociedade a partir de um olhar funcionalista, em que a sociedade é um organismo e as instituições são como se fossem órgãos importantes, o Estado, a família, a religião, enfim, né, para o funcionamento dessa sociedade, desse organismo. Perfeito? Weber, por outro lado, ele analisa a partir da ótica do indivíduo. E entendendo o indivíduo é que se entende o coletivo. Essa é a lógica da análise weberiana. E por isso, o objeto dele de estudo é chamado de ação social. Ele entende o indivíduo inicialmente. E a ação social é a ação do indivíduo movida por uma intenção e que se relaciona com a realidade social. A Gabriel entendia absolutamente nada. É simplesmente uma ação que o sujeito individual tem em contato com a realidade social, ou seja, com as outras pessoas, e essa ação ela tem uma intenção embutida, ok? Se você parou para analisar, você entendeu que a chave desse objeto é a intenção do sujeito na ação. E entender a intenção de cada sujeito faz com que ações parecidas tenham significados diferentes. Ah, Gabriel, não entendi. A gente vai entender agora que a gente tem vários tipos de ação social. Mas vamos colocar aqui uma ação social em que a pessoa ela vai à igreja para tomar hóstia. Alguns vão pela tradição, outros vão para impressionar alguém que está dentro da igreja, ou mesmo vão porque a família mandou, né? Tem aquelas pessoas que acabam se convertendo e vão lá por paixão à religião, enfim. Então a gente tem diversas intenções na mesma ação, tá vendo? E é por isso que o método do Weber é chamado de sociologia compreensiva, porque ele tenta compreender a intenção do sujeito na ação dele, que tem ligação com a realidade social. Perfeito? Então, observem, esse ponto de partida é fundamental para entender Weber, porque Weber vai analisar o indivíduo antes de entender o coletivo. Por causa disso, ele vai diferenciar alguns tipos de ação que os indivíduos fazem dentro da sociedade, tentando categorizar eles dentro dessas tipificações. Vamos lá, o primeiro tipo de ação social que ele vai categorizar é a ação social racional. Essa ação social racional, ela tem, vamos dizer assim, dois subgêneros. A ação social racional referente a fins e a ação social racional referente a valores. A ação social racional referente a fins diz respeito a uma ação que, por ser racional, ela é primeiramente pensada, ela é planejada, para então cumprir com a finalidade, referente a fins, ela tem um objetivo. Então, por exemplo, eu faço hora extra no trabalho para impressionar meu chefe e conseguir uma promoção. A partir do momento em que eu faço essa ação com o objetivo pensado que eu vou conseguir uma promoção, então veja que a intenção é fundamental para categorizar dentro de um tipo de ação social, tá vendo? A intenção dele é conseguir uma promoção. Por causa disso, é uma ação social racional referente a fins. E se fosse uma ação social racional referente a valores? Ora, isso estaria ligado aos seus princípios, aos seus valores fundamentais. Então, às vezes, o cara ele faz hora extra, trabalha mais para o patrão, porque ele acredita que o trabalho dignifica o homem, ele acredita que aquilo de alguma forma engrandece ele, lhe traz honra. São valores, são princípios, né? Sempre que estar trabalhando mais para contribuir para a sociedade, enfim. Então isso seria uma ação social racional referente a valores. O cara está consciente de que ele está ali por valores e princípios morais dele, né? É um exemplo. O segundo tipo de ação social é a ação social emotiva. A ação social emotiva, vejam, não é racional. Ela não tem antes de emotiva racional. Por quê? Porque ela não é pensada. Ela é um impulso. E por ser um impulso, a gente pode colocar como um exemplo clássico aqui. Vamos supor que uma pessoa foi traída e encontra dentro de uma festa o seu ex ou a sua ex com outra pessoa. Ela vai lá e joga uma quantidade significativa de bebida nessa pessoa,
né? Vejam que essa é uma ação social, emotiva, porque ela é um impulso sem nenhum tipo de pensamento prévio com relação ao que está sendo feito, ok? E a ação social, por fim, tradicional, né? Que seria uma ação que vai ser movida por tradições. Então, voltando àquele exemplo da hóstia, a pessoa vai tomar a hóstia porque é uma tradição da família dela. A pessoa vai fazer faculdade de medicina porque é uma tradição da família dela. Ou então ela pede bênção para os avós porque isso é uma tradição brasileira, né? Enfim, a gente tem que observar por esse lado, que tem uma matriz cultural que faz com que permaneça essa ação acontecendo entre vários indivíduos, né? Então observem, gente, esses são os tipos de ação social. E a ação social, então, ela está ligada com a intenção do sujeito. Uma ação social, ela pode ser vários tipos de ações sociais ao mesmo tempo. Como assim, Gabriel? Pode ser uma ação social referente a fins e ao mesmo tempo uma ação social tradicional. Então, o rapaz que vai lá tomar a hóstia para impressionar uma garota, um garoto dentro da igreja, né? Isso seria uma ação social, tanto referente a fins, né? Tá ali que tem um objetivo. Pode ser uma ação social emotiva também, porque está relacionado com a questão emocional, né? E também pode ser uma ação social tradicional, né? Então, porque está vinculado à tradição da Igreja Católica e etc. Então, vejam aí que a gente está falando sobre a importância da intenção do sujeito na ação que ele está aplicando ali. E a partir dessa intenção, dessa compreensão dessa intenção, é que se compreende o coletivo. Compreender o coletivo é traçar o que Weber vai chamar de tipo ideal, para entender um recorte da sociedade. O que é o tipo ideal, Gabriel? É um recorte, um conjunto de características que formam uma categoria. E essa categoria ela é usada para analisar a realidade social. Gabriel, não entendi absolutamente nada. É simples. Quando você pega um tipo ideal, e vamos pegar um exemplo aqui real, né? Um exemplo de um weberiano, um autor brasileiro chamado Sérgio Buarque de Holanda. Ele desenvolveu um tipo ideal chamado de o homem cordial. Ele categoriza o brasileiro como o homem cordial. E aí, quais são as características do homem cordial? Seria a característica daquele que recebe bem os estrangeiros, aquele que é aventureiro, aquele que está sempre associado à ideia de instabilidade, né? Tudo isso tem uma explicação na obra do autor, ok? Se vocês quiserem ler Raízes do Brasil, eu indico a leitura para vocês. Mas olha, é interessante que ele coloca características do que seria o homem cordial e desenvolve uma categoria. E aí a gente consegue colocar como se fosse uma moldura. Será que encaixa aqui? Esse tipo de ação aqui está associado à ideia de homem cordial? Não se encaixa na categoria não, porque tem características faltando nessa realidade que eu estou analisando. São ferramentas para poder eu entender e conseguir colocar em categorias a realidade que eu estou analisando. E esse homem cordial ele é construído a partir do quê? Das ações sociais individuais. Por que o homem cordial é o homem que recebe, o brasileiro, o homem cordial é o homem que recebe bem os estrangeiros? Por que ele é aquele que está sempre em instabilidade, né? Porque as pessoas que vieram aqui primeiramente, né, os portugueses que vieram para cá, que adentraram o Brasil, não eram pessoas que estão procurando estabilidade, eram pessoas aventureiras, eram pessoas que estão se jogando aos mares sem mesmo ter certeza se iam conseguir voltar, etc. E o contato com a cultura indígena acabou transformando em um país de cultura relacionada a esses aspectos das pessoas que formaram ela inicialmente, né? Então as ações sociais individuais daqueles portugueses, daqueles indígenas e daquelas pessoas que estavam aqui no Brasil inicialmente acabaram formando um aspecto cultural, um traço cultural, que é o traço do homem cordial, que até hoje está aqui presente na nossa sociedade. Perfeito? Bem, gente, eu acredito que é isso. Dúvidas, deixem nos comentários que eu respondo. Qualquer crítica que tiver também eu recebo aí com todo prazer, beleza? E é isso. Tchau, tchau.